Shabbat Shalom a todos, amigos. Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora o nosso shiur, a nossa abordagem da Parashá desta tarde, deste dia maravilhoso, a porção da Torá desta semana, que encontra-se em Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 em diante. Nós temos agora a leitura individual nos anos irregulares, nos ciclos irregulares da Torá. Nós lemos a Parashá Kedoshim destacada da Parashá Harimot, uma vez que normativamente as Parashot são lidas juntos, essas duas porções, esses dois episódios da Torá são lidos de maneira conjunta. Nós temos a Harimot e Kedoshim lidas em conjunto. Dessa vez nós temos uma exceção, ok? Então eu quero convidar a você a abrir juntamente comigo, juntamente conosco, na Parashá Kedoshim, que encontra-se no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 em diante. Enquanto você abre o seu Tanar, a sua Bíblia na sua casa, o seu exemplar da Bíblia que você possui, eu vou ler a primeira estrofe, a primeira parte, o primeiro verso da Parashá do episódio da Torá deste dia, que é a Parashá Kedoshim. Vamos lá, o texto em ivrit, em hebraico, está disposto da seguinte forma: Vadaber Adonai el Moshe lemor, daber el kol Adat Bnei Israel, ve'amarta alehem kedoshim tihi ki kadosh ani Adonai Elohechem. Ou seja, em português nós temos a tradução desse primeiro verso. Deus falou a Moshe Rabbeinu, ao nosso mestre Moisés, dizendo-lhe: fale a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: vocês devem ser específicos, uma vez que eu sou seu Deus, vosso Deus. Eu sou específico, ou seja, eu sou definido. Nas traduções em português, nós temos a tradução eu sou santo. Vocês devem ser santos porque eu sou santo. Porém, a palavra santo, além de possuir um viés, uma natureza, uma origem de Avodah Zará, de idolatria, a palavra santo, de maneira geral, de maneira popular, de maneira genérica, possui uma característica, um significado popular que atrapalha no entendimento correto do que significa de fato a palavra Kedoshim, que tem o seu radical Kadesh, que gera a palavra Kodesh, que significa, na verdade, especificidade, especificação, definição. É algo que é separado, não no sentido ascético, não no sentido de isolamento, mas separado no sentido de que é voltado para um tipo de ofício, um tipo de uso específico. Ou alguém, um indivíduo, ou uma pessoa, ou um objeto, que é separado para um uso, para uma prática determinada, específica. Isso não significa que trate-se aqui de um significado de isolamento, de algo ascético, de algo separado das demais coisas, no sentido de que ela não interage, essa pessoa, esse indivíduo ou esse objeto que foi separado, não interage com as demais coisas ao seu redor e ao seu derredor. Não é disso que se trata a palavra Kodesh ou Kadesh, ok? Significa especificidade, especificação, definição. Então, o Eterno, sendo Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja, definido, específico, também as suas criaturas, os seus Binei, os seus Banim, os seus filhos, os seus Binei Or, os seus filhos da luz, também de igual forma sejam, portanto, específicos, definidos. E nós vamos compreender isso de maneira profunda, de maneira intensa, a partir de agora. Baruch Hashem, acredito que você já tenha aberto agora a sua Bíblia em Levítico capítulo 19, versículo 1 em diante. O subtítulo da Parashá de hoje encontra-se na Igeret do Rav Kefá, do Rav Shimon Bar Yonah, mais conhecido como Pedro ou Simão Bar Jonas, na sua carta, na sua primeira Igeret, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 em diante, nós temos o seguinte: porém, entretanto, considerando
a especificidade daquele que vos convocou, ou seja, trata-se aqui da Kiriá, em hebraico Kiriá é o chamado, é a convocação, é a voz do Eterno reverberada. Aquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, de igual modo, específicos, definidos, em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede específicos, porque eu sou específico, diz o Eterno. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena, durante a sua shilirut, durante a vossa convocação, a sua missão existencial. Então, repetindo o subtítulo, a parte B, ora, se invocais, se vocês reclamam, se vocês apelam um vínculo, uma proximidade, uma conexão com o Pai, ou seja, com Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno Bendito seja, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, de cada indivíduo, procedei com sincero norá, sincero medo, sincero temor, sincera reverência, durante a vossa jornada terrena, durante a vossa vida, durante a vossa jornada da vida. Agora nós vamos para os comentários introdutórios do Humash Budnik. Essa é a primeira parte de 4 processos da nossa análise textual da Parashá de hoje, da Parashá dessa semana, que é Kedoshim. Vamos a começar pelo nome da Parashá. Por que a Parashá de hoje, a porção da Torá, chama-se Kedoshim? A qualidade singular, ímpar, individual da Parashá, da porção da Torá, Kedoshim, é que ela foi dita diretamente por Moshe. Ela foi dita diretamente por Moshe, por Moisés, ao povo de Israel. Diferente das demais leis da Torá, da Constituinte Divina, da lei, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram ensinadas primeiramente a Arão e aos anciãos, os Equinim em hebraico. Como Rashi, um dos maiores intérpretes da Torá, escreve no começo da Parashá, no começo do seu estudo sobre essa porção da Torá, esta Parashá, abre aspas, foi dita à congregação de Israel, reunida porque a maioria dos ensinamentos básicos da Torá, da lei divina, depende dela. Ou seja, dessa porção da Torá, desse episódio da história de Levítico, capítulo 19, versículo 1 em diante. A primeira coisa que foi dita ao povo de Israel, depois deles serem reunidos, deles serem congregados, foi: vocês devem ser definidos, específicos, porque eu, Deus, seu Deus, sou definido. Entretanto, nós poderíamos ter pensado que, ao se dirigir ao público sobre os ensinamentos básicos da Torá, ou seja, da lei, a primeira coisa a fazer seria advertir as pessoas sobre o cumprimento das mitzvot, ou seja, dos mandamentos, e as sérias consequências decorrentes da inobservância delas, ou seja, das sérias consequências, das terríveis consequências decorrentes da desobediência mediante os mandamentos. E só então seria apropriado enfatizar o lado positivo dos mandamentos, como o grande feito que o povo de Israel tinha em receber essas leis. A grande dádiva que o povo de Israel, aliás, tinha ou obteve ao receber essas leis. Moisés, teria seguido assim a sucessão do versículo: afastem-se do mal e façam o bem, conforme Salmos capítulo 34, versículo 16. Porém, na realidade, Moisés fez exatamente o oposto. Primeiro, ele enfatizou os aspectos positivos de ser um israelita e observar as mitzvot, ou seja, os mandamentos. Abre aspas, vocês devem ser específicos porque eu, Deus, seu Deus, sou específico, definido. Que significa que a especificidade, traduzida em português como santidade, de um israelita, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, está conectada com a especificidade do próprio Deus. E só depois dessa introdução positiva, ele começou a salientar a seriedade dos mandamentos, etc. Daí, aprendemos que sempre devemos nos aproximar de outro israelita com cordialidade, amizade e boas palavras. A experiência mostra que intimidar as pessoas
de forma mal educada, simplesmente não é tão efetivo, não é efetivo como ter uma abordagem positiva que atrai as pessoas para a Torá observante ao invés de afastá-las. Deus não permita, Hasve Halilá, Hasve Shalom. Embora o versículo pareça sugerir que o negativo deva vir primeiro, afastem-se do mal e façam o bem, não obstante, nós poderemos interpretar o versículo assim: para se afastar do mal, simplesmente faça o bem, e o mal cuidará de si mesmo. Esse comentário está baseado em Sichat Shabbat Parashah Acharei Kedushim, que foi escrito no ano 5748. Baruch Hashem, nós temos aqui a primeira passagem introdutória da nossa Parashá de hoje. Vamos agora navegar nas profundidades da Parashá Kedoshim, para que possamos compreender de fato os fundamentos da Parashá Kedoshim. Nós devemos ter em mente os pilares conceituais apresentados na Torá sobre essa Parashá. Nós vamos compreender a partir de agora o que significa de fato sermos Kedoshim, específicos, definidos, ou em português, como está nas traduções, vulgarmente conhecido como santos. Nós vamos compreender o que é isso. De acordo com o Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, o Midrash é uma literatura, é um livro que explica os nuances, as profundidades da Torá, do Tanar por inteiro, da Bíblia por inteiro, através de uma linguagem de parábolas. É uma metodologia, um gênero explicativo para explicar as questões da Bíblia numa linguagem mais prática, para facilitar o entendimento mediante a escritura de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno Bendito seja. Então, de acordo com esse livro, o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno concebeu 7 conceitos. O Eterno concebeu o conceito de Torá, Teshuvah, Gan Eden, Gehinom, Kiseh HaKavod, o Beit HaMikdash e o nome do Mashiach. Calma, nós vamos compreender exatamente o que significa isso. São 7 princípios. Torá, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Constituem esses 5 livros o livro da lei. Ok? É a parte central da Bíblia. É a parte fundamental da Bíblia, é a Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós encontramos o quê? Os mandamentos. O segundo aspecto foi a Teshuvah, ou seja, no planejamento do Eterno, antes de criar todas as coisas, o Eterno colocou 7 fundamentos. O primeiro foi a Torá, o segundo foi a Teshuvah, ou seja, um recurso legal, um recurso jurídico para que o indivíduo, para que o homem possa recorrer ao Eterno, à sua misericórdia, pedir perdão, assumir os seus pecados, os seus erros, os seus crimes diante da lei, pedir perdão, ser redimido e retornar ao caminho correto pelo qual o Eterno o estabeleceu. O terceiro aspecto, o terceiro pilar para que o mundo fosse viabilizado, para que o mundo fosse possível, a nossa realidade fosse possível, o Eterno pensou, o Eterno desenvolveu o conceito de Gan Eden, ou seja, do paraíso, do mundo vindouro, Olam Haba, ao qual significa o ambiente pelo qual o homem, principalmente o Filho de Deus, deve viver. Então, o Eterno criou 7 princípios, 7 fundamentos para que o mundo fosse viabilizado, para que o mundo de fato fosse criado. E aqui nós estamos nos deparando justamente com os 3 primeiros fundamentos para que o mundo fosse criado. E aí nós vamos chegar gradativamente no entendimento do que significa Kedoshim, ok? O quarto fundamento foi o Gehinom, ou seja, desde antes da fundação do mundo, o Eterno desenvolveu o conceito do local de sofrimento e penitência, mais conhecido em português como inferno. Ou seja, tanto o terceiro princípio como o quarto princípio para a criação do mundo já estava presente no pensamento do Eterno, na sua elaboração, no seu planejamento, no seu Eitzah, no seu pensamento, tanto o paraíso quanto o local de sofrimento e penitência. O quinto aspecto, o quinto fundamento foi o que se acabou do trono de glória. Um conceito permanente
na vida de todos, de modo geral, e principalmente na vida dos eleitos, nos Bahirim, nos eleitos de Deus, naqueles que foram separados para a salvação, uma vez que esse conceito que se Kavod está presente diurnamente, 24 horas na vida de nós eleitos, nos fazendo refletir sobre a soberania de Deus. E na medida que dia após dia nós refletimos, nós concatenamos, nós nos informamos, nós aplicamos a soberania de Deus, a Ribonut Shel Elohim, em hebraico, a soberania de Deus, nós nos afastamos dos Hatatim, nós nos afastamos, dos pecados, dos crimes diante da lei divina. Então, esse é o quinto conceito que se acabou do trono de glória. Nós temos também o sexto aspecto, que é o Beit HaMikdash. O sexto e penúltimo aspecto é o conceito do local exato, do local apropriado, mais elevado de conexão com HaKadosh Baruch Hu, que ele instituiu, que foi o templo. O local mais apropriado para que haja a congregação, para que haja uma reunião dos Kedoshim, desses separados, desses específicos, desses definidos, é o Beit HaMikdash. E o sétimo e último aspecto, o sétimo fundamento para a criação do mundo, foi o nome do Mashiach. Agora explicaremos de que maneira essas 7 criações em particular são vitais para a humanidade, que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. Ok? O mundo foi criado somente com um propósito, ou seja, toda a realidade, todos os patamares existenciais, os 7 céus, todas as realidades foram criadas tão somente com o propósito de estudar a Torá, cumprir seus ditames. A opinião ao qual faz referência ao nosso texto que nós estamos discorrendo agora pertence a Ran. O que é Ran? É uma sigla para o Rabi Nissim ben Reuven, o Rabino Nissim, filho de Reuven, filho de Rubens. Na Guimará, Nidarim, num livro chamado Guimará, esse livro ele comenta um comentário da Torá que chama-se Mishnah. Não se preocupe com isso agora, se você não conhece. Esse grande rabino, Nissim ben Reuven, comenta num livro chamado Guimará, lá numa seção chamada Nedarim 39a, o seguinte: esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Deus antes da criação, porém transformados em realidade, em algo concreto, numa época posterior, obviamente. Por exemplo, o Gehinom, o local de sofrimento e penitência, foi criado no 2º dia da criação, o Gan Eden no 3º, e assim por diante. A Teshuvah, o retorno ao eterno, o princípio onde nós podemos refletir sinceramente, pedirmos perdão ao eterno sinceramente dos pecados que nós cometemos, recorrermos um indulto da parte do eterno para que sejamos perdoados, purificados e capacitados a uma vida correta diante dele, foi concebida para manter a nossa existência. Um mundo sem Teshuvah, sem o princípio de conversão a Deus, sem arrependimento, pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo do grande juiz, do eterno bendito seja. O Gan Eden, o princípio, o conceito de paraíso, foi concebido a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, para os justos. Na verdade, tzadikim significa para os íntegros. Ok? O Gehinom, o local de sofrimento e penitência, mais conhecido como inferno em português, vulgarmente conhecido como inferno em português, foi concebido a fim de dar castigo ao malvado, aos perversos, a fim de dar castigo aos perversos, para aqueles que estão à margem da Torá, estão de uma forma marginal, à margem da constituinte divina, da lei divina, portanto, a Torá do Eterno. O que se Kavod, o trono de glória, foi concebido antes da fundação do universo a fim de manifestar, ou seja, com o objetivo de manifestar a honra, a glória de Hashem no universo, nas nossas vidas. O lugar onde morava a Shekhinah, a presença divina, permanentemente, era o Beit HaMikdash, ou seja, o templo do Eterno em Jerusalém, Jerusalém. Portanto, o conceito de templo, a casa do Eterno,
foi concebido como uma condição para a criação. O objetivo final da humanidade, agora nós chegamos no ponto ápice, é chegar aos dias do Mashiach. Essas são as palavras originais do texto do livro conhecido como Midrash. O que nós estamos discorrendo aqui, através do nosso estudo, é uma leitura corrida linear original do texto do Midrash, quando fala sobre o planejamento do Eterno, o que aconteceu antes da formação, antes da criação do mundo. Nós estamos observando, nós estamos estudando todo o princípio de planejamento do Eterno para que o mundo fosse criado. São os 7 princípios, são os 7 fundamentos para que o mundo fosse viabilizado. E o 7º padrão, o 7º conceito, a 7ª ferramenta que vai possibilitar a criação e o propósito da criação é o seguinte, diz o Midrash: o objetivo final, a finalidade da humanidade é chegar aos dias do Mashiach, aos dias do Messias. Portanto, o nome do Messias deveria ser formulado antes mesmo da iniciação. Antes do princípio da criação, o nome do Mashiach já deveria ter sido formulado. Então o Eterno formulou o nome do Mashiach antes da fundação do mundo, para que o mundo fosse viabilizado e para que o final, o objetivo da humanidade fosse concretizado. A referência é o texto original do Midrash. El Midrash disse, na tradução, nós temos uma versão que é muito apropriada para aqueles de língua portuguesa, nós temos uma versão em espanhol, conhecida como El Midrash disse. Então, procure na biblioteca mais próxima da sua casa, da livraria que você tem ao seu alcance, a edição do Midrash em espanhol, e o título é El Midrash disse, ok? Em espanhol. E nós temos também a referência bíblica, a referência no texto bíblico, lá em Mishlei Provérbios, capítulo 8, você vai obter justamente a referência direta a esse contexto do Mashiach, participante ou ferramenta para a criação, utilizado como uma ferramenta para possibilitar a criação, em Provérbios, capítulo 8, todo o capítulo 8. Okay? Finalizamos aqui a nossa primeira parte do nosso estudo da Parashá dessa semana, que é a Parashá Kedoshim. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra em Levítico capítulo 19, versículo 1 em diante. Ok? Vamos iniciar agora o segundo patamar, o segundo passo do nosso estudo da Parashá de hoje. Duplique a sua atenção nesse momento. Primeiro aspecto. Hashem criou o homem com um propósito específico no mundo. Os Bneior também são conhecidos ali no período de 200, 300 anos antes do Mashiach Yeshua ben Yosef nascer. Na comunidade dos Issim, na comunidade dos essênios, já existia uma expressão muito conhecida que são os Bneior. Atualmente muito conhecida, principalmente através das pessoas Rotovot, das Boas Novas, da documentação das Boas Novas, a expressão filhos da luz, ok? Em hebraico, Bneior. Então, o Eterno criou o homem com uma especificidade, com objetivos e propósitos específicos nesse mundo, nessa realidade ao qual nós vivemos, que em hebraico chama-se Olam Asiá, o mundo das ações. É o mundo aonde a humanidade deve viver, o mundo adequado aonde o ser humano deve habitar. Ok? Nós não nascemos, portanto, para vivermos em dimensões superiores, e sim nessa última dimensão física ao qual nós vivemos agora. Então, o Eterno dividiu a humanidade em duas classes distintas. Os Bneior e os Bnei Rocher são conhecidos como filhos da luz e filhos das trevas. Mas também existem outras expressões presentes no discorrer da Escritura, de Gênesis até Divrei Hayamim Beit, de Gênesis até 2 Crônicas no arranjo original da Bíblia hebraica. Nós vamos conhecer o padrão do Eterno dessas duas divisões de pessoas com expressões distintas, ok? Preste atenção. No livro conhecido como Zohar HaKadosh, ou seja, o livro do esplendor, o santo esplendor,
o específico livro do esplendor, em português, em hebraico é Zohar HaKadosh, que traz ensinamentos do rabino Shimon Bar Yochai, que traz ensinamentos do rabino Simão, filho de Yochai, nos conta nesse livro que depois de ter planejado e criado as almas, o Eterno revelou a esses as suas respectivas missões no mundo. Isso está lá na literatura do Zohar, página 106 até a página 108, nessa edição hiper resumida da editora Polar. Você pode obter essa literatura, esse livro, na livraria mais próxima da sua casa ou na internet, em livrarias digitais. Continuando, nos conta nessas páginas 106 até a página 108 que o Eterno criou as chamadas almas em português, os níveis de consciências nefashot, ou seja, a nossa vida pregressa, antes de nos tornarmos carnes, nós estávamos no mundo superior, no mundo das almas, aonde ainda muitas almas estão habitando, até que possam finalmente serem enviadas pelo Eterno para esse mundo, para que possam ser comissionadas, para que possam ser encaminhadas pelo Eterno a descenderem esse mundo, a descerem esse mundo e se tornarem carne, ou seja, encarnarem. Não confunda a palavra encarnar com reencarnar. São duas questões completamente distintas umas das outras. Nós estamos falando sobre o processo pelo qual as almas são criadas, no universo das almas, numa dimensão das almas humanas, e essas almas vão habitar finalmente num corpo humano neste mundo, ok? Então nós estamos observando esse princípio. Então, duplique a sua atenção. Então o Eterno criou essas almas e revelou o propósito de cada uma delas. E nos conta o Zohar, nessas páginas 106 a 108, que quando essas almas, ou quando as nossas almas estavam no princípio, todos reunidos, o Eterno nos orientou, o Eterno nos revelou o propósito pelo qual cada um de nós iríamos descer a esse mundo físico. Houve uma contestação, houve uma reclamação por parte de todos nós, uma vez que nós estávamos muito próximos do Eterno, muito próximos da sua presença, num patamar mais elevado. As almas reclamaram: Eterno, nós estamos muito próximos de Ti, nós estamos dentro de uma intensidade determinada de aproximação, de conexão contigo, mas quando nós formos enviados finalmente ao mundo da materialidade, ao mundo das ações ao qual Tu criaste, o mundo da fisicalidade, nós iremos enfrentar dificuldades, problemas, desafios, adversidades no decorrer de toda a vida. Nós iremos passar por todos os percalços, por todos os nuances, por todos os altos e baixos do dia a dia, do cotidiano, da rotina, em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. E tudo será obtido, e toda consequência, todo salário, todo resultado será obtido por meio de esforço, por meio de sofrimentos. Então houve uma série de reclamações diante do Eterno, não no sentido desafiador, mas no sentido de um pedido de misericórdia em relação ao mundo pelo qual o homem deve viver. Se dependesse de um ímpeto humano, se dependesse da consciência humana, das decisões humanas, o homem, nós, as nossas almas, iríamos constantemente apelar ao Eterno, recorrer ao Eterno para que nós vivêssemos numa dimensão aonde não houvesse esforços, aonde não houvessem trabalhos, aonde não houvessem desafios, aonde não ocorressem adversidades, que a nossa conexão com o Eterno, a nossa conexão com Deus, não fosse por meio de desafios, por meio de enfrentamento de problemas internos e externos nas nossas vidas. Claro, até aqui, qualquer pergunta deixem nos comentários. Então, continuando. O Eterno, nesse momento,
da página 106 à página 108 desse livro, o Zohar HaKadosh, nessa edição da editora Polar, está fácil encontrar todo este conceito na página 106 até a página 108. O Eterno automaticamente silencia todas as almas, todas as nossas almas foram silenciadas. O Eterno falou: vai agora e cumpre a missão pelo qual eu determino sobre vocês. E imediatamente as Nefashot, as Neshamot, são enviadas para este mundo físico ao qual elas devem viver. Então, o nosso anseio por conexão com o Eterno não deve ser efetuado numa dimensão superior. A nossa ansiedade, a nossa grande pretensão, a verdadeira conexão com o Eterno através do Olam Rabá, do mundo vindouro, não se dá nos locais superiores, nas regiões celestiais, e sim nesse mundo físico ao qual nós vivemos. Esse é o mundo adequado para a nossa vivência. Esse é o nosso habitat natural. É o nosso habitat natural. Ok? Esse é o mundo, são as condições adequadas para a nossa habitação. E não as dimensões onde vivem os malachim, os mensageiros celestiais, etc, etc. É justamente dentro de todo esse programa sistêmico, de todo esse planejamento que o Eterno desenvolveu, que o Eterno insere o homem segundo a sua finalidade e classes. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Na Torá nós temos Bnei Elohim e Bnei Adam, os filhos de Deus e os filhos dos homens, ou seja, os filhos da materialidade, os filhos da carnalidade, ou seja, as pessoas que se limitam às coisas umbilicais, das questões meramente carnais, que são importantes, que são fundamentais, mas elas são finalizadas nesse mundo físico. Elas não são levadas em conta de maneira alguma para o mundo vindouro, para a circunstância ao qual nós devemos realmente viver, ou seja, o mundo vindouro, o paraíso, ou seja, após a ressurreição dos mortos, quando o mundo estará na sua condição natural, paradisíaca, conforme todas as evidências, todas as incessantes passagens sobre isso, de Gênesis a 2 Crônicas, no arranjo original hebraico. Ok? Baruch Hashem. Então nós encontramos as expressões Bnei Elohim, Bnei Adam. Nós temos também Asavim e Ritá, que são ervas daninhas versus trigo. Erva daninha, joio, cardos, abrolhos, espinheiros são o mesmo conjunto de pessoas, caracterizados por essa palavra, por essa expressão Asavim, Asav, que significa erva daninha. Significa também cardo, abrolhos, joio, ok? Algo que não dá fruto, algo que não produz, que não é producente. Nós temos a expressão, como nós tratamos inicialmente, Bnei Or e Bnei Rosher, filhos da luz e filhos das trevas. Nós também temos na Torá Kli HaKavod, ou seja, vasos de honra, e também Kli Kalon. Kli Kalon, vasos de vergonha ou vasos de desonra. Nós temos também Vasim, ovelhas, e também nós temos a expressão Azim, cabras, bodes. Então, existem várias expressões no decorrer de todo o Tanar, de toda a Bíblia, nos trazendo essa classificação distinta entre dois tipos de pessoas, dois tipos de mentalidades, dois tipos de estrutura existencial que o Eterno desenvolveu. E nós vamos, a partir de agora, no meio dessa segunda abordagem, desse segundo mergulho do nosso estudo, compreender isso de maneira ainda mais profunda. Em Bereshit, Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós temos: assim Hashem, o Eterno, tomou o homem e o colocou, o inseriu, o enviou, o Eterno nos inseriu no Gan Eden, no Jardim dos Prazeres, para zelar, cuidar por ele, ou seja, do jardim, do nosso habitat natural, e nele fazer suas plantações. Esse é o objetivo que o Eterno estabeleceu. Inserir o homem com um propósito, e não
numa estrutura, entre aspas, estrutura aleatória, aonde o homem decide o meio pelo qual deve viver, o caminho pelo qual deve seguir, as atitudes pelo qual ele tomará. Não. O Eterno inseriu o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele, pelo Éden, e nele fazer suas plantações. Não somente no sentido agrônomo, não somente no sentido de agricultura, de agricultores, mas no sentido mais amplo, no sentido de frutificar, de ser producente nesse mundo. Sobre o homem Israel, sobre o povo de Israel, a Escritura nos diz, lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7. Pois tu és um povo consagrado a Hashem teu Deus. Foi a ti que o Eterno teu Deus escolheu, selecionou, elegeu, dentre todos os povos, sobre a face da terra, sobre o globo terrestre, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Então, de toda a humanidade, de todo o contingente humano, de todas as gerações, o Eterno planejou toda a humanidade, e dessa humanidade o Eterno extraiu uma parte, e essa parte ele colocou como um tesouro pessoal, um povo querido, um contingente querido, desejado, dodi em hebraico, um povo querido, yedid, um povo consagrado, ou seja, um povo separado, específico. Então, a especificidade dos eleitos, a especificidade, a definição, a nossa definição, o motivo pelo qual nós vivemos definidamente é zelar por esse mundo, fazer nesse mundo as nossas plantações, ou seja, frutificarmos nesse mundo em todas as ambiências da vida, em todos os locais do dia a dia, do cotidiano e da nossa rotina, em todo o nosso trânsito, no nosso ir e vir, no comer, no beber, no vestir, no despir, no dormir, no acordar, nas rezas, nas orações, nas bênçãos, na interatividade social, seja em família, seja com pessoas conhecidas, seja com pessoas desconhecidas, no estudo, no lazer. O motivo de todos os ambientes da vida é o Eterno, a conexão com Ele. Essa é a nossa especificidade. No trabalho, conexão com o Eterno. Eu trabalho para ter conexão com o Eterno. Eu estudo para ter conexão com o Eterno. Eu faço curso para estar em conexão com o Eterno. Nos damos em casamento para termos conexão com o Eterno. Nós transitamos, nós imos e voltamos. Nós vamos e voltamos em conexão com o Eterno. Nós sorrimos, nós choramos, nós regozijamos, nós nos deleitamos para obtermos conexão com o Eterno. Tudo por motivo principal, o Eterno. O Eterno é o epicentro de todas as atitudes, de todos os pensamentos, de todas as pretensões, de todos os sentimentos, de todas as atitudes, do descanso, da atividade, em tudo. Em tudo. O Eterno é o Sibat Hasibot. O Eterno é o motivo dos motivos. Nós orbitamos em torno do Eterno e não ao contrário. Então, Tehillim, Salmos capítulo 135, versículo 4 nos diz: pois o Eterno escolheu, elegeu, separou Yaakov, Jacó para si, e Israel por sua propriedade. De todo o contingente humano, o Eterno separou o povo de Israel de toda a extensão terrestre. O Eterno plantou e seleciona de todas as partes do mundo, de geração em geração, pessoas que reunidas ele chama de Israel. Não importa se elas nasceram no Iraque, que é o caso de Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que não nasceu em Israel. Não importa se nasceu em Canaã, na terra de Canaã, que é o caso de Yitzhak, que é o filho de Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Isaac, nosso pai, nasceu nas mediações, nas condições meridionais, nas condições geográficas de Canaã, e não do território geográfico que veio a se tornar a terra de Israel. E houve Jó, segundo as evidências históricas, tudo aponta que Jó nasceu em território árabe.
Itró, Siporá, Jetro, sua filha Ziporá, esposa de Moshe Rabbeinu, eram de origem midianita, ou de origem do povo atualmente conhecido como etíope, ou da Eritreia. Pessoas distintas, de línguas distintas, de territórios distintos ao redor do mundo, que o Eterno semeou no mundo, que o Eterno enviou para esse mundo. Porém, esse povo é constituído, é chamado de Israel, não porque existe uma demarcação territorial, mas esse povo já é constituído como Israel, o povo de Israel, anteriormente. Uma vez que essas almas foram selecionadas pelo Eterno para exercerem essa função de povo de Israel no mundo. A eleição do povo de Israel, a seleção do povo de Israel, os objetivos, os propósitos, as características do povo de Israel, elas são estabelecidas anteriormente no plano de Deus, na mente sobrenatural de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno bendito seja. Continuando, vamos iniciar agora a terceira parte do nosso estudo da Parashá de hoje. Triplique a sua atenção nesse momento, intensifique 3 vezes mais a sua atenção e a sua concentração. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 8 e 9. Mas tu, ó Israel, é específico, tu, e não eles. Tu, Israel, servo meu trabalhador. Tu, Yaakov, Jacó, a quem escolhi, está no passado, elegi descendência de Abraão, que não era israelita, que no sentido geográfico não era israelita, considerado um amigo, um próximo do Eterno. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Eis meu servo a quem sustenho, que dou suporte, o meu eleito, o meu selecionado a quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu ruach, o meu alento, o meu sopro, e ele fará justiça às nações. Ele será íntegro diante das nações, será um exemplo de integridade, ensinará o caminho da integridade às nações. Levítico capítulo 11, versículo 44. Porquanto eu sou Hashem, o vosso Deus, diz o Eterno, fostes especificados, definidos, separados para um fim, uma finalidade nobre, e vos tornardes específicos, definidos, pois que eu sou específico, definido, e vos tornares específicos, definidos, pois que eu sou específico. Não vos torneis, portanto, impuros, corrompidos, com todos esses animais que rasteiam sobre o pó da terra. Levítico capítulo 11, versículo 45. Em sequência, sou eu, Hashem, diz o Eterno, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser, ou seja, com o objetivo, com a finalidade, para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, específicos, definidos. Que definição é essa? Que especificidade é essa? Que especificação é essa? Que características específicas e definidas são essas do povo de Israel? Fomos eleitos, nós fomos separados, nós fomos colocados com objetivo, com uma finalidade existencial de servirmos ao Eterno neste mundo, para sermos íntegros diante das nações, para sermos um exemplo de integridade para as nações, para ensinarmos às gerações, às nações, o caminho verdadeiro do Eterno, a Torá, as mitzvot, os mandamentos. Essa é a nossa especificidade. Esse é o nosso objetivo único, ímpar, singular. E não existe outro objetivo para nós. Comenta o Rav, o Rabino Shaul Hashalia, o Rabino Paulo Emissário, na sua Igeret, dizendo: diz o Rav Shaul Hashalia, o Rabino Paulo Emissário, e aos que predestinou, ou seja, que previamente destinou, encaminhou, a estes também chamou, Kiriá, convocação. E aos que chamou, não apenas chamou, a esses igualmente justificou, os tornou íntegros. E aos que justificou, os que tornou íntegros, a esses também glorificou. Ou seja, nos colocou num patamar glorificado, num patamar especial. Não no sentido de melhores ou piores que outras pessoas, mas no sentido de capacitação. Nos glorificou, nos capacitou, nos deu recursos para que nós possamos executar essa missão existencial. Isso está na carta
à comunidade em Roma, capítulo 8, versículo 30. A comunidade endereçada, essa carta à comunidade do povo de Israel em Roma, capítulo 8, versículo 30. Sobre os filhos das trevas, agora nós vamos ver o paralelo. Sobre os filhos das trevas, a Torá nos diz: então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer? Amaldiçoada, maldita, mal falada é a terra por tua causa, ou seja, por intermédio do pecado que o homem cometeu. No caso aqui, Adão. Com sofrimentos, com trabalhos, com suor do teu rosto, obterás do solo o teu alimento. Todos os dias da sua vida, sem exceção, o homem obtém os resultados pelo que pensa, pelo que sente, pelo que pretende, pelo que faz, através de sofrimentos, através de desafios, através de problemas, através de adversidades. Isso é intrínseco à vida humana. Não tem como fugir disso. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 17. É o sistema existencial que o Eterno criou. Todas as duas classes, ambas as classes, filhos da luz ou filhos das trevas, todos obtêm o resultado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes, por meio de sofrimentos. E a partir do momento que Adão comete pecado, que Eva cometem pecados, a terra, o solo terrestre, a nossa dimensão existencial não apenas trouxe a esse mundo frutos no sentido vegetal, não apenas no sentido de construir casas, construir cidades, construir ferramentas, mas também no aspecto familiar, no aspecto da filiação. O homem passou não apenas trazer a esse mundo, atrair a esse mundo, trazer a esse mundo a existência de pessoas boas, de pessoas íntegras, mas também de pessoas perversas, de pessoas malignas, com intentos ruins. Nesse mundo passou a habitar também Caim, não apenas Hevel, não apenas Abel, mas também pessoas como Caim, o primeiro assassino, o primeiro homicida, o primeiro psicopata, representando todo esse aspecto negativo de adversidade que é chamado na Torá como assavim, espinheiros, cardos, abrolhos, joio, que é totalmente diferente do trigo. Através do trigo nós obtemos o alimento, diversos tipos de alimentos, ok? Vamos agora adentrar na parte final da terceira parte do nosso estudo da Torá de hoje. Baruch Hashem. Mantenha a intensidade da sua concentração. Vamos lá. Em Shemuel Aleph, lá em 1 Samuel, vemos que David Meller, Davi o rei, que era um Mashiach do seu tempo, era um líder do nosso povo no tempo em que viveu, na sua geração. Ele foi ungido pelo Eterno, ele foi um dos ungidos. Haja vista que vários foram ungidos, foram separados com a missão de Mashiach. Vemos que David Meller, o rei Davi, com seus soldados, quando estava no deserto, fugindo do rei Saul, que também foi ungido, e precisando de víveres para a sua subsistência, enviou 10 moços a Nabal, um homem chamado Nabal, pedindo alguma coisa como mantimento. Porém, esse homem chamado Nabal negou a David. A Bíblia se refere a Nabal como um homem, ele é definido, as suas características, a sua existência como um homem duro e maligno, um homem duro, severo e perverso. Abre aspas, e era o nome desse homem Nabal, um homem... E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro, severo e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Vejamos só. Então não importa qual tribo a pessoa nasceu. Não importa se a pessoa nasceu no território geográfico de Israel. Os verdadeiros israelitas foram aqueles que antecipadamente, no planejamento, no pensamento do Eterno, foram eleitos como Am Israel, como povo de Israel. O brasão familiar, as características físicas não são de maneira alguma, de modo algum, garantia de salvação, garantia de pertencimento do povo de Israel.
não é porque fala hebraico, não é porque lê em hebraico, que estuda em hebraico, mas porque, de fato, o seu ser, a sua natureza, faz parte do povo de Israel. E esse fazer parte do povo de Israel é uma decisão pregressa. Foi uma decisão do Eterno. A eleição ocorreu antes da fundação do mundo. Comenta escritos Minetzarim, os textos nazarenos. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Yeshua ben Yosef, o Mashiach, desde o princípio, quem eram e os que não eram. Quem era o que havia de o entregar, ou seja, o traidor. No caso, Yehuda min Keriot, Judas Iscariotes, como é conhecido em português. Isso está lá na Bessorah Tová, na Boa Nova de Yohanan Hashaliach, o Rabino João, emissário, capítulo 6, versículo 64. Respondeu Yeshua HaMashiach: e um de vós é um Satã, um opositor. Isso está em Yohanan, lá na Bessorah Tová, na Boa Nova de João, o Rabino João, emissário, capítulo 6, versículo 70, parte B. Estando eu com eles no mundo, no mundo das ações, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. É o Mashiach em sua tefilá, em sua oração com Deus. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que o Tanar, a escritura, se cumprisse. Isso está lá na Boa Nova do Rabino João Emissário, capítulo 17, versículo 12. Então nós temos diversos exemplos no discorrer de toda a escritura, de todo o Tanar, de todos os textos nazarenos, exemplos reais, concretos, que viveram nesse mundo, de pessoas que são eleitos para a salvação e outros que foram eleitos para a ira eterna, para o juízo eterno, para a ira de Deus, ok? Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 14. Quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações, as nojeiras praticadas por aquelas nações, por aqueles países, por aquelas culturas. Quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aqueles países, por aquelas culturas. Esdras capítulo 10, versículo 11. Contudo, agora rendei graças ao Eterno Senhor, o Deus de vossos pais, dos seus antepassados, e executai sua específica vontade, separando-vos dos povos, das nações, dos países, das práticas idólatras da terra, das terras deles, e das mulheres estrangeiras. Nos dizem as escritos Minetzarim sobre isso. Entretanto, vocês, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, ou seja, vocês não estão vivendo mais em exílio, ou seja, distanciados de Deus. Para que esse dia, com D maiúsculo, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, Bnei Or, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, ou seja, não estejamos distraídos, iludidos como os demais, mas estejamos alertas, acordados, despertos e sejamos sóbrios e não embriagados, ébrios, enganados com esse mundo. Isso está na primeira carta do Rabino Paulo, emissário, para a comunidade do nosso povo de Israel, em Tessalônica, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Não estás vivendo nas trevas, para que nesse dia fossem pegos, fossem surpreendidos por um ladrão, que um ladrão venha vos surpreender com um ataque surpresa. Então nós não podemos viver distraídos, dormindo, iludidos com esse mundo, com as atratividades desse mundo, com as distrações desse mundo, uma vez que o nosso propósito é sermos específicos nesse mundo. Carta do Rabino Paulo à comunidade israelita em Éfeso, no Ocidente. Aprendei a discernir, fazer discernimento, distinção
do que é agradável ao Senhor, ao eterno Deus. Primeira carta do Rabino Paulo, endereçada à comunidade israelita em Corinto. Lá no Ocidente, na Grécia, em Corinto, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se iluda. É uma ilusão, portanto. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões desse mundo físico, então é melhor tornar-se insensata. É melhor tornar-se louca e emburrecida para alcançar a sabedoria. Ou seja, se tudo aquilo que a pessoa chama de ciência, tudo aquilo que a pessoa chama de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, os padrões desse mundo, então melhor ser o contrário. Então é melhor ser burro. É melhor tornar-se insensata para alcançar, de fato, a sabedoria. Então, quando a pessoa começa a pensar igual a esse mundo, começa a almejar igual a esse mundo, refletir igual a esse mundo, ficar igual às pessoas desse mundo, seja familiares, seja desconhecidos, não importa. Quando começa a pensar igual, analisar igual, concatenar igual, refletir igual, calcular igual, é melhor ficar burro e alcançar a sabedoria do que se tornar sábio conforme os padrões desse mundo. Primeira carta do Rav Kefa, do Rabino Pedro, o emissário, capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade do Eterno. Estamos vivendo para realizar a vontade do Eterno e não as nossas vontades. Carta do Rav Yaakov Tiago Ar Yeshua, irmão do Mashiach Yeshua. A conexão com o Eterno, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, pelos pensamentos, pelos princípios de sabedorias do mundo, desse mundo no qual nós vivemos. Isso está no documento, no livro escrito pelo Rabino Tiago, o emissário, capítulo 1, versículo 27. Lá na Boa Nova de Lucas, capítulo 21, versículo 34, nós temos: tende cuidado de vós mesmos, diz o Mashiach, Yeshua ben Yosef. Tenham cuidado de vocês mesmos. Tenham cuidado com vocês, prestem atenção em vocês, para que jamais vos suceda, para que não ocorra que o vosso coração, a sede das suas emoções, os seus sentimentos, as suas pretensões, os seus desejos, fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena. E para que naquele dia não vos precipite sobre vós, de surpresa, como uma armadilha. Então, quando as pessoas, mesmo que vivem no nosso meio, estão mais preocupadas com as coisas desse mundo, mais vinculadas, mais atraídas, mais atreladas, mais agarradas, mais vinculadas, mais conectadas com as coisas desse mundo, por mais que sejam importantes, por mais que nós devamos cumprir os mandamentos que estão ligados a esse mundo, mas de maneira que a pessoa se perde neles e faz disso o seu caminho, faz disso o seu propósito existencial, seu propósito de vida, a pessoa se tornará sobrecarregada, desgastada nas coisas desse mundo, vivendo em ansiedade, em desequilíbrio emocional por causa dessas coisas terrenas, almejando mais as coisas terrenas do que as coisas do reino de Deus. E o que vai acontecer com elas é que elas vão ser surpreendidas naquele grande dia. E elas irão se precipitar e serem pegas de surpresa como em uma armadilha. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas desse nível se vincularam serviu apenas como uma armadilha para capturar. Carta do Rabino Paulo, emissário à comunidade israelita em Éfeso, capítulo 4, versículo 17 ao 20. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os estrangeiros, aqueles que vivem fora do padrão da Torá, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos.
Mateus capítulo 13, para nós finalizarmos a última parte da nossa parashá, a quarta e última parte da nossa parashá. O Mashiach Yeshua ben Yosef nos ensinou o seguinte. Então, muitas coisas que o Mashiach ensinou foi por meio de parábolas. E olha só o que ele nos ensinou. Eis que um semeador saiu para semear. Enquanto realizava a semeadura, a sua plantação, parte dela caiu à beira do caminho. E veio aves, veio pássaros, e devoraram essas sementes. Outra parte das sementes caiu num terreno rochoso, de pedras, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo, não tinha profundidade. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raízes profundas, se secaram, porque a camada de solo era fina, não era espessa, não era profunda. Outra parte dessas sementes caíram entre os espinhos, entre espinheiros, abrolhos, cardos, joios. Estas sementes, ao crescerem, esses espinhos, quando se desenvolveram em torno das sementes, sufocaram as plantas, sufocaram o crescimento dessas sementes. Contudo, uma parte caiu em boa terra. Sementes que caíram em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 31. Aquele que tem ouvidos para ouvir, preste atenção. O propósito das parábolas. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas por meio de parábolas? Ao que o Mashiach respondeu: porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do Malchut HaShamayim, do reino dos céus. Mas a eles, aos outros que estão à margem, isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se dará. Mais se dará. E terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que não tem será tirado. Pois isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, não prestam atenção. Muito menos compreendem, não entendem nada do que está sendo passado. Não entende. Repete. Não ouvem, não prestam atenção, não escutam, não compreendem. Neles se cumpre a profecia que está em Isaías. Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entenderão. Mesmo que sempre estejam vendo, testemunhando, nunca perceberão. Posto que o coração desse povo está petrificado, obstinado, de má vontade escutam com seus ouvidos. E fecham seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Então o Eterno proibiu, o Eterno cancelou essa possibilidade. Compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas os abençoados, benditos são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem, prestam atenção. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo agora, e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador, a parábola das sementes. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, o adversário, e arranca o que foi semeado em seu coração. Arranca! Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, de pedras, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste pouco tempo, não vai durar muito. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, as importunações das pessoas, a opinião, a crítica das pessoas, logo perde o ânimo, elas perdem o ânimo. Não, porque meu pai, minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, meu tio, minha tia estão falando isso de mim. Eu preciso sair fora disso.
os meus colegas, os meus amigos estão falando mal disso, os meus vizinhos. Eu preciso sair fora, eu não aguento mais. Eu preciso sair fora da presença de Deus imediatamente. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Sufocam a mensagem, tornando improdutiva, infértil. Não faz nada, não tem nada nas mãos, mãos vazias. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende a palavra, e este frutifica, não só ouve, não só entende, mas frutifica, tem obras para mostrar, tem obras para apresentar, e produz grande colheita, tem um grande trabalho e tem uma grande colheita. Alguns 100, outros 60, e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Finalizando, nós temos Sefer Hait Galut, o livro da revelação. E acrescentou: não oculteis as palavras da profecia desse livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo e íntegro, firme-se na prática da justiça, da integridade. E quem é específico, definido ou santo, continue a buscar a santificação, a especificação, a definição. Eis que venho sem demora, não vai demorar, não vai chegar atrasado. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações. Mas que ações se a pessoa não tem nada? Jó, capítulo 17, versículo 9. Contudo, os íntegros, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros se tornarão cada vez mais fortes. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Entretanto, a vereda dos justos, dos íntegros, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia. Carta do Rabino Paulo, emissário aos Efésios, a comunidade de Israel, aos Efésios capítulo 1, versículo 18. Oro, rogo ao Eterno, ainda para que os olhos do vosso coração, dos sentimentos, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos específicos, nos definidos, ou os santos em português. Carta do Rabino Paulo emissário aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, quando estávamos afastados do Eterno, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Continuando, a vós revestirdes como um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em especificidade, em santidade, em português, proveniente da verdade. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, caros amigos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso coração, o vosso corpo, como uma apresentação viva, ambulante, específica, definida e agradável a Deus, que é o vosso culto transcendente, sobrenatural. E não vos moldeis, não procurem se tornar iguais, se adaptarem ao sistema desse mundo, mas serdes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela misericórdia que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenham uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé, da emuná, da confiança que Deus lhe proporcionou. Primeira carta do Rabino Pedro, emissário, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos molde as paixões que tenheis outrora, que vocês tinham anteriormente, quando viviam na ignorância, ou seja, ignorando a palavra de Deus. Primeira carta ao Rabino João,
o emissário, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, se alguém de fato está atrelado a esse mundo, o amor do Pai não está nele, não está com a pessoa. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Romanos capítulo 13, versículo 14. Ao contrário, vistam-se, revestivos, tenham vestes do Mashiach e Yeshua ben Yosef, e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Finalizando finalmente Daniel capítulo 12. Naquela época, Miguel, o anjo, o grande principal dos anjos, que protege o povo de Deus, o povo de Israel, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão e aflição, como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, nessa época, nesse período, o teu povo, toda pessoa cujo nome está no livro da vida, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm entendimentos, que compreendem e são sábios, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilhando para sempre, por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante o selo, as palavras do livro, até o tempo próprio, o tempo apropriado do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte à outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará em muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé diante de mim outros 2 anjos. E na margem de cá do rápido rio Tigre, e o outro da margem de lá. Então, um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima, abre aspas. Quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda. E eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado, do povo específico, for completada, como está determinado. Então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? Ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel. Porquanto estas palavras e sua significação, seu significado, estão lacradas e seladas até os tempos apropriados. Muitos serão colocados à prova, serão provados, serão testados, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos, os perversos, continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos, darão atenção a essas palavras. Tampouco buscarão entendimento, que se dane. Mas os sábios e prudentes, sim, eles entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio, foi estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado, feliz, o que aguarda e chega aos 1335 dias. Porém, tu vai-te em paz, em Shalom, e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, ao final dos dias, dos tempos, te levantarás para receber a sua herança perpétua, ou seja, a ressurreição. Então esse é o objetivo, a ressurreição,
chegar aos dias de Mashiach, chegar às bodas do príncipe, chegar às bodas do filho do rei, chegar ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Tudo que fazemos, tudo que vivemos, o nosso respirar, o nosso comer, o nosso beber, o nosso vestir, o nosso despir, o nosso casamento, a nossa filiação, a nossa relação familiar, a nossa amizade, a nossa sociabilidade, o nosso estudo, tudo por causa do Eterno. Tudo em função dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Esse é o objetivo, essa é a missão. Esse é o fundamento da palavra Kedoshim, específicos, definidos. Nascemos com essa missão específica e definida. As nossas características são essas. Que o Eterno abençoe a vida de todos, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos fortaleça, que o Eterno nos faça prosperar nessa missão existencial. Beshim Mashiach Ben Yosef. Amém e amém.